E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Glória a Deus, aleluia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que o seu coração esteja aberto para a palavra de Deus. Meu querido, a internet deu uma falhada aí, mas vai se reconectando aí, vai passando para as pessoas, vai retransmitindo, vai compartilhando para as pessoas. Nós já voltamos aqui, já conseguimos restabelecer. Fique atento à palavra do Senhor, porque eu creio que o Senhor tem grandes palavras, grandes coisas para a sua vida nessa noite. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para todos nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que o seu coração possa estar disposto a receber aquilo que Deus tem para você, que essa palavra possa fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, aleluia. A palavra do Senhor que nós vamos falar um pouco hoje está lá no livro de João. Livro de João, capítulo 6, a partir do verso 26. João 6, 26. Eu vou ler do 26 até o 35. Aleluia, glória a Deus. João 6, 26. Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Senhor, nosso Deus, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala ao nosso coração. Nós necessitamos da Tua palavra, nós necessitamos do Teu direcionamento nas nossas vidas, Senhor, da Tua direção. Sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. Sem o Senhor nós nada temos, é o Senhor que nos dirige e é o Senhor que nos guia. Senhor, que a Tua palavra hoje, Senhor dos Pais, seja como um guia para as nossas vidas, para os nossos corações. Que tudo seja segundo a Tua direção, segundo o Teu querer. Senhor, que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, de bom grado, como uma terra boa para a Tua semente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos está falando de Jesus Cristo. Jesus, ele estava pregando,
realizando vários sinais, vários milagres por onde ele estava passando. E uma multidão o estava seguindo. O texto de João capítulo 6 nos fala da multiplicação de pães. Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão, e a multidão o seguia exatamente pelos sinais que ele estava realizando. E a Bíblia nos fala que chegou um certo momento que eles estavam no meio do deserto e aquela multidão toda o seguindo. Jesus pega os seus discípulos, sobe com os seus discípulos a um monte, se assenta com eles, e Jesus pergunta aos seus discípulos como nós faremos para dar pão, para alimentar todos estes que estão aqui, toda esta multidão. E a Bíblia nos fala que Jesus fala isso já experimentando os seus discípulos, porque Jesus já sabia o que iria fazer, mas ele fala para experimentar, e os seus discípulos claramente, normalmente, talvez, ou certamente como eu e você faria, olha para Jesus e fala assim: Senhor, isto é impossível, nós não temos condições de alimentar todo esse povo, ainda que nós tivéssemos uma fortuna aqui, ainda que nós tivéssemos aqui 200 denários, 200 dinheiros, o salário nosso aqui de talvez de 200 dias de trabalho, mesmo assim não seria possível alimentar toda esta multidão, porque a Bíblia nos fala que havia mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, seguindo a Jesus Cristo naqueles dias. Jesus então, quando um dos seus discípulos se achega a ele e fala para ele que havia ali com ele um rapaz que havia 5 pães e 2 peixinhos, mas o que era isto para toda aquela gente? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega aquilo, Jesus pega aqueles pães, Jesus pega aqueles peixes, apresenta a Deus, abençoa e pede para que os seus discípulos distribuam aquele pão e aquele peixe entre a multidão. E os discípulos obedecem a Jesus, e conforme os discípulos vão distribuindo, vão partindo aquele pão, vão distribuindo, aquele pão vai se multiplicando, ele vai se multiplicando a ponto de não ir acabando, ia multiplicando, ia partindo, ia até no mais, ia partindo, ia até no mais, e os discípulos entregam a toda aquela multidão, de forma que todos comeram pão e todos comeram peixe até se saciarem. Quando aquela multidão que seguiu a Jesus pelos milagres, quando aquela multidão que seguiu a Jesus vendo tudo que ele estava fazendo, viu aquele grande milagre acontecer, você já parou para imaginar o que é isso? Você já parou para imaginar o que eles viram naquele dia? Eles viram um pão que nunca se acabava, um pão que se multiplicava, quanto mais partia, mais tinha, quanto mais distribuía, mais crescia. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram e foram saciados, com apenas 5 pães e 2 peixinhos que Jesus apresentou a Deus. É a primeira multiplicação dos pães que a Bíblia nos fala. Jesus depois multiplica outra vez os pães, mas esta é a primeira. Quando aquela multidão vê aquilo, quando aquela multidão vê aquele grande milagre, aquela multidão começa a falar assim: verdadeiramente esse é o profeta que havia de vir. Se você pegar nos versículos 14 e 15 de João capítulo 6, diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Eles creram em Jesus por causa da multiplicação, porque eles comeram daquele pão. Versículo 15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que o haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Aquela multidão
ficou maravilhada de tal forma que eles queriam pegar a Jesus naquele momento. Jesus sabia que naquele momento eles pegariam e o levariam, e o ergueriam e o arrebatariam como rei, o fariam rei deles, o declarariam rei deles, por causa do milagre que eles viram, por causa da multiplicação, porque eles estavam com fome, e Jesus deu pão a eles comer, e eles se saciaram de comer o pão. E eu acho interessante, porque o milagre é algo muito inexplicável, como ele mesmo já é em si. Porque o milagre ele não depende do homem, o milagre ele não depende do que o homem faz, não depende das qualidades do homem, não depende se o homem, aquele que recebe, é bom ou é ruim. O milagre simplesmente acontece na vida daquele que Cristo quer operar, daquele que Cristo se compadece, daquele que Deus se compadece e quer operar, daquele que Deus tem um plano e um propósito na vida dele. Você vê que eles não fizeram nada para receberem aquele milagre, eles não trabalharam para comer daquele pão, eles não se esforçaram para receber daquele pão, mas receberam, mas o milagre veio, mas eles foram saciados, porque Cristo quis assim. Quando eles recebem o pão e comem, saciam, são fartos, sem trabalhar, sem se esforçar para aquilo. Eles ficam maravilhados com a atitude de Jesus Cristo, e eles querem o arrebatar como rei, querem pegar a Cristo e fazer dele rei. Mas o que me chama a atenção no texto não é a atitude deles, não é o que eles fizeram, o que eles intentavam fazer no coração deles, de arrebatar a Cristo como rei. O que me surpreende no texto é que Jesus, ao ver que eles fariam isso, Jesus se retira. Jesus sai de perto deles, Jesus vai para um lugar sozinho, sai do meio deles. Talvez depois de um milagre como esse que Jesus realizou, eu e você, seria o normal, seria o comum. Pelo contrário, aí sim nós queremos ficar no meio do povo, aí sim nós queremos ser elogiados pelo povo, aí sim nós queremos ser saudados pelo povo. Mas Jesus não. Jesus naquele momento ele se retira, ele não aceita aquilo, ele não quer aquilo. Mas você poderia perguntar, mas não era o propósito dele vir e ser declarado como Senhor? Sim, é o propósito dele ser declarado como Senhor, é o propósito dele ser declarado como Rei, como Senhor, assim como ele será na sua segunda vinda, ele será declarado como Rei, e esse era o propósito dele. Mas por que ele não aceita então que os seus, porque ele estava ali com uma multidão de judeus o seguindo, os judeus que eram os seus, porque ele então não aceita ser declarado rei por eles? Porque Jesus conhecia o coração deles, porque Jesus sabia o porquê eles queriam declará-lo como rei. Isso fica evidente nos próximos versículos que nós leremos aqui, na história que nós continuaremos aqui. Veja o que acontece na sequência. Quando eles querem pegar Jesus e tornar ele rei, ele se afasta, ele se retira para um lugar e fica só. Os seus discípulos pegam um barco e atravessam ali o mar de Tiberíades e vão para o outro lado. É a passagem que no meio da noite Jesus vem, desce da onde ele está e ele vem andando sobre as águas, encontra com os seus discípulos no meio ali do mar de Tiberíades, que na verdade é um lago, um grande lago, encontra com eles ali no meio e termina de atravessar para o outro lado com eles. Quando eles estão do outro lado, no outro dia de manhã, quando aquela multidão que viu a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães no dia anterior,
vê que Jesus não estava mais ali, vê que os seus discípulos não estavam mais ali, mas que eles tinham pego um barco e atravessado para o outro lado. Eles deduzem então que Jesus também atravessaria com os seus discípulos para o outro lado, e eles fazem o que? Eles vão à beira daquele lago, vão à beira daquele mar, pegam barcos e atravessam e vão atrás de Jesus Cristo. E eles vão ter com Jesus Cristo. Quando eles chegam do outro lado, no outro dia, que eles encontram a Jesus Cristo, eles perguntam para ele: Senhor, mestre, como que o Senhor passou para o lado de cá? E Jesus responde para eles, o texto que nós lemos no começo. Jesus responde assim para eles: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e me saciastes, e se saciastes. Jesus então olha para eles, e Jesus começa a revelar porque Jesus um dia atrás não permitiu que eles declarassem Jesus como rei deles. Jesus olha para eles e diz assim: ó, vocês estão atrás de mim, vocês me seguiram, vocês vieram até mim, não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram pão e se saciaram. Em outras palavras, Jesus diz assim para eles: vocês estão atrás de mim, não é pelos sinais que mostram que eu sou o Cristo, não é pelos sinais que eu venho realizando, pelas curas que eu venho realizando, pelos milagres que eu venho realizando, que mostram que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, que mostram que eu sou aquele que era o prometido, o Rei de Israel, o Messias. Vocês vêm atrás de mim não é porque os sinais apontam para isso, não é porque vocês creem em mim, não é porque vocês creem na minha palavra, não. Vocês vêm atrás de mim porque vocês comeram pão e vos saciastes, porque vocês receberam nas suas mãos um milagre, do qual vocês nunca tinham recebido, nunca viram antes, nunca foi anunciado a vocês antes, e vocês receberam aquele milagre, aquele pão, vocês comeram daquele pão, se fartaram daquele pão, e por causa disso vocês vêm atrás de mim. Jesus estava falando assim para eles: vocês estão atrás de mim não é por quem eu sou, não é por quem eu tenho demonstrado ser, não é por quem os sinais demonstram que eu sou. Vocês estão atrás de mim pelo que eu fiz a vocês. Vocês estão atrás de mim porque eu dei pão e vocês ficaram saciados. Vocês estão atrás de mim simplesmente por causa de um milagre. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem que isso aconteça sempre com vocês, que esse milagre aconteça sempre com vocês. Mas Jesus então ele continua, e ele continua ensinando eles assim: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Jesus olha para eles e fala assim: ó, vocês estão me procurando por causa desse pão que vocês comeram, mas esse pão é um pão que perece. Esse milagre eu fiz para sustentar aí o corpo de vocês por um tempo, para que vocês não morressem no deserto, era para sustento do corpo simplesmente por algum tempo. Mas esse pão que foi multiplicado, esse milagre que foi feito na vida de vocês aí, esse pão que se multiplicou na mão de vocês, ainda assim é um pão que perece. Esse não é o pão que vai dar a vocês a vida eterna, não é um pão que vai saciar a alma, o espírito de vocês, ele sacia só a carne, mas vocês estão me buscando simplesmente por um pão, por algo que sacia sua carne. Vocês deveriam me buscar por algo que sacia o seu espírito, por algo que preenche o seu espírito, mas vocês estão me procurando simplesmente por algo que preenche e sacia a sua carne. É isso que Jesus diz para ele no texto que nós lemos aqui no começo. Eles olharam para Jesus e falaram assim: mas como assim? E que sinal que o Senhor dá?
Na verdade, mesmo Jesus falando isso para eles trabalharem por um pão que não perece, por um pão que serve para dar a vida eterna, eles olham para Jesus e não conseguem entender, não conseguem compreender e aceitar aquilo que Jesus estava falando. E eles olham para Jesus e falam assim: Senhor, mas que sinal o Senhor nos dá? Como que o Senhor nos mostra isso? Que sinal que o Senhor nos faz isso? Porque Moisés lá atrás deu um maná para o povo comer, que era o pão do céu, mas o Senhor, o que que o Senhor nos dá? Na verdade, eles estavam dizendo assim, o mesmo povo que um dia atrás estava querendo declarar Jesus como rei, o povo que um dia atrás estava declarando que Jesus era o profeta que havia de vir, era sim o Messias, aquele que era prometido. Esse mesmo povo que um dia atrás estava declarando tudo isso porque comeu pão e encheu a barriga, no outro dia estava questionando Jesus qual seria o milagre e o sinal que eles fariam agora, no dia de hoje, porque eles queriam um outro sinal para provar que Jesus era o Cristo, o Messias. Porque o sinal do dia anterior já não servia mais, sabe por quê? Porque o sinal do dia anterior era um pão que saciava a fome da carne, mas no outro dia eles estavam com fome novamente. Mas eles questionavam Jesus, sabe por quê? Eles queriam novamente que Jesus saciasse essa fome da carne deles, de novo, no outro dia. Eles queriam novamente viver aquele milagre que eles viveram no dia anterior da multiplicação dos pães. E Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês estão me buscando por coisas dessa carne, vocês estão me buscando por coisas que acabam. E aqui eu quero que você preste atenção em algo. Quem multiplicou o pão no dia anterior foi Jesus. A intenção, a vontade, o propósito, o plano e a execução, quem fez foi Jesus Cristo. É Ele quem determinou, é Ele quem abençoou, e é por causa dele que o pão se multiplicou e todos comeram e foram saciados. Não é que Jesus não quis dar o pão, não é que Jesus não quis alimentar a fome da carne daquele povo, não é isso, Jesus fez isso. Mas Jesus queria mostrar para ele que Jesus podia sim alimentar a fome do homem aqui na terra. Jesus podia sim e pode nos ajudar nas coisas aqui dessa terra. Jesus pode sim nos ajudar naquilo que nós necessitamos aqui nessa terra, aqui nessa vida, aqui nessa carne. Ele pode nos saciar, Ele pode nos abençoar, Ele pode realizar milagre nas nossas vidas, se assim for a vontade dEle, independente de quem você é, independente se você fez algo por merecer ou não, porque o milagre não é por merecimento, o milagre é algo que Cristo faz pela misericórdia e pela bondade dEle nas nossas vidas. Ele faz muitas coisas. Jesus pode nos curar, Jesus pode nos abençoar, Jesus pode nos prosperar a nossa vida, Jesus pode restaurar a nossa vida, Jesus pode fazer muitas coisas, Jesus pode tratar a nossa vida aqui nessa carne, Jesus pode transformar a nossa vida aqui nessa carne sim, Ele pode saciar, Ele pode nos ajudar nos nossos sonhos aqui para essa terra sim, Ele pode nos ajudar na nossa vida profissional aqui para essa terra sim. Mas Ele faz isso pela misericórdia e pela bondade dEle, mas nós não podemos segui-lo, nós não podemos ir até Ele, não é isso que nos leva até Ele, não é isso que nos faz segui-lo, não é isso que nos aproxima dEle, que nos faz tê-lo como Senhor e Rei da nossa vida. Na verdade, aquilo que nos aproxima dEle, a parte dEle que nos aproxima dEle, aquilo que nós buscamos nele, é o que sacia o nosso espírito, é aquilo que nos dá a vida eterna, é aquilo que nos preenche de dentro para fora, é aquilo que nos faz ter e alcançar aquilo que Ele deu a nós na cruz do Calvário.
Nós não nos achegamos até Ele por aquilo que perece, por aquilo que se corrói, por aquilo que se acaba. Nós nos achegamos até Ele por aquilo que é eterno. Nós não buscamos a Cristo porque Ele sacia as nossas vontades aqui dessa carne, não. Nós buscamos a Ele porque nós sabemos quem Ele é. Nós buscamos a Ele porque nós reconhecemos quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que é somente através dEle, é somente através das palavras dEle, que nós podemos alcançar vida eterna. A vida nós só temos nele, porque Ele é a vida. Nós não buscamos e não nos achegamos a Cristo pelo que Ele faz aqui nessa carne, aqui nessa terra. Nós buscamos a Ele pelo que Ele faz aqui dentro de nós, pelo que Ele conquistou para nós por toda uma eternidade, por uma esperança eterna que nós temos nele. Nós buscamos a Ele porque nós somos preenchidos de dentro para fora, porque nós comemos dEle, da carne dEle, porque nós participamos do sangue dEle, porque através dEle nós fomos sarados. Mas nós não fomos sarados só aqui na carne, nós fomos sarados no nosso espírito, nós fomos reavivados no nosso espírito. Nós somos participantes do sangue dEle, porque o sangue dEle nos lava, nos purifica de todo pecado, de toda imundícia, e através do sangue dele nós temos a vida eterna, nós temos reconciliação com Deus, nós somos colocados de novo nele, no Pai. Nós voltamos a fazer parte dele. Nós buscamos a Cristo pelos atributos eternos dele. Não é simplesmente pelo que Ele pode fazer, não é simplesmente se hoje Ele vai saciar a minha fome carnal, não é se Ele vai saciar as minhas vontades aqui nessa carne, não é se eu não busco Ele simplesmente porque Ele pode suprir as minhas necessidades aqui no dia de hoje, não. Eu busco Ele porque Ele me preenche, Ele supre as minhas necessidades lá dentro da minha alma, lá dentro do meu espírito, no meu interior. Porque Ele não me deixa ter mais fome, Ele não me deixa ter mais sede, porque Ele preencheu o meu interior. É por isso que eu me entrego a Ele, porque para mim Ele é tudo. Eu não consigo mais viver sem Ele, eu não consigo andar sem a presença dEle, eu não consigo andar sem estar junto com Ele, porque para mim Ele é tudo. Ele sacia a minha vida, Ele preenche o meu coração, Ele preenche o meu interior, Ele preenche toda a minha vida, Ele sacia toda a minha sede, Ele sacia toda a minha fome. Jesus é tudo para mim, é por isso que eu vou atrás dEle, é por isso que eu caminho com Ele, é por isso que eu faço tudo para estar junto dEle, por quem Ele é. E sabe qual é o problema daqueles que querem buscar a Cristo simplesmente pelo que Ele pode fazer, simplesmente pelo que Ele pode dar aqui nessa terra? Sabe qual é o grande problema? É acontecer o que aconteceu com estes aqui, que num dia, por causa do milagre que receberam, queriam declarar Jesus como rei, e no outro dia, se você ler lá no versículo 60, no versículo 66 diz assim, no versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Versículo 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Sabe qual é o problema, meu querido? O problema é quando nós aceitamos o milagre de Cristo, nós buscamos a Ele pelo milagre, mas nós não conseguimos aceitar o discurso dele. Aceitar o milagre de Cristo, aceitar o milagre de Deus na nossa vida é fácil.
aceitar aquilo que Deus faz por nós, mesmo muitas vezes, ou na maioria, ou todas as vezes, nós não merecendo aquilo que Deus faz por nós, mas mesmo assim Ele realiza milagres. Aceitar o milagre de Deus é fácil. Aceitar quando Deus cura a minha vida e eu exalto o nome dEle, exaltar o nome dEle é fácil. Aceitar a Deus quando Ele transforma a minha vida, quando Ele prospera a minha vida, quando eu subo de cargo na empresa. Aceitar a Deus quando eu consigo comprar um carro novo, quando alguém me dá algo de valor, isso é fácil. Aceitar a Deus quando eu vejo um milagre acontecendo na minha família. Aceitar a Deus quando eu vejo as coisas sobrenaturais acontecerem à minha volta, isso é fácil. Isto qualquer um faz, até o ímpio faz isso. Mas o que diferencia aquele que tem a Cristo como Senhor verdadeiramente da sua vida, que aceitou Ele como um pão, não simplesmente o pão que Ele oferece, mas a Ele como pão, aceitou a Cristo como aquele que sacia sua fome, que declara que não vive sem Ele. A diferença é que ele aceita também o discurso, ele aceita também os mandamentos, ele aceita também o que Cristo pede, e ele aceita também o que Cristo diz. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo de Cristo, não é aquele que se alegra somente com o milagre. Sim, todos nós nos alegramos com o milagre, mas também nós recebemos o discurso dele, nós recebemos a palavra dele, nós recebemos os mandamentos dele, cremos em tudo que ele tem para nós, em tudo que ele tem por nós. Nós sabemos que as palavras dele são palavras de vida eterna. Nós sabemos que os mandamentos dele para a nossa vida não são pesados. Nós sabemos que aquilo que ele tem para nós é muito melhor. Nós estamos dispostos a nos submeter ao discurso dele, à vontade dele, aquilo que ele quer de nós. Porque seguir a Jesus Cristo somente pelo milagre qualquer um segue. Seguir a Jesus Cristo somente pelo que Ele pode te fazer, isto é fácil, isto qualquer um faz. Mas Ele quer que nós o sigamos também pelo que Ele diz, por quem Ele é, pelo que Ele ensina, pelo que Ele nos manda, pelo que Ele nos pede. Veja que quando os discípulos começam a deixá-lo aqui, que muitos não andavam mais com ele, ele vira para os 12, ele vira para os seus discípulos, os 12 discípulos, e diz assim: e vocês também querem se retirar? Veja que Jesus aqui, ele não se preocupa com aqueles que estavam indo embora, porque aqueles que estavam indo embora já declaravam pela sua atitude que eles estavam buscando a Cristo simplesmente pelos milagres que ele fazia, não por quem ele era. E tanto é que ele olha para os discípulos e ele diz assim: e vocês também querem retirar-vos? E os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, Pedro olha para ele: Senhor, mas para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja então a diferença. Os discípulos já o estavam seguindo, não pelos milagres, já o estavam seguindo não pelo pão que eles haviam comido, já estavam seguindo não pelo peixe que eles haviam se saciado, eles estavam seguindo pelas palavras de Cristo, porque eles sabiam que eram as palavras de Cristo que dão a vida eterna. Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido, tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Eles declaram que eles seguiam a Cristo por quem Cristo era. Pelas palavras de Cristo, meu querido. Sabe o que pode te dar a vida eterna? É você crer em Cristo, é você crer e obedecer as palavras dele. Sabe o que vai aproximar a sua vida de Deus, o que vai te preencher por completo desde o seu interior? O Espírito Santo. Mas ele vai fazer isso quando você der ouvido às palavras de Cristo, quando você se deixar ser preenchido pelo próprio Senhor, quando você se deixar ser preenchido pelas palavras dele, aceitar as palavras dele, caminhar segundo os mandamentos dele, porque são as palavras dele que podem te dar vida eterna, são as palavras dele que curam o seu interior, são as palavras deles que te transformam, te preenchem, te saciam, como um pão do qual você nunca mais terá fome, uma água que você nunca mais terá sede. Mas não é essa fome carnal, não é essa sede carnal, não, é espiritual. Meu querido, todos nós temos uma fome dentro do nosso espírito, temos uma sede, todos nós temos um vazio que nos impulsiona a buscar a Deus, todos nós precisamos de Deus e buscamos e queremos nos aproximar de Deus. Você pode ir na civilização mais isolada, e aquela civilização está tentando preencher a vida dela, está tentando preencher essa sede, essa fome, saciar essa fome que tem dentro de todo homem de alguma forma. Uns tentam adorando a árvores, outros tentam adorando ao sol, a lua, as estrelas, a pedaço de pau, a qualquer outra coisa, mas tudo isso não passa de uma fome que o homem tem, de uma sede que o homem tem de adorar a Deus. Mas essa fome e essa sede só pode ser saciada quando o Espírito Santo entrar na sua vida e te preencher completamente, e te preencher por dentro e te preencher por fora. E sabe quem te batiza com o Espírito Santo? Sabe quem te preenche com o Espírito Santo? É Jesus Cristo. É Ele que te batiza com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus Cristo. É somente Ele que pode saciar a sua fome. É somente Ele que pode saciar a sua sede. É somente Ele. Mas não busque Jesus Cristo somente pelos milagres. Não acredite nele, não vá atrás dele, não o busque apenas pelo que ele pode fazer pela sua carne, pelas coisas aqui dessa terra que são passageiras. Busque a ele porque ele tem palavras de vida eterna para você. Busca a ele porque os mandamentos dele vão trazer vida para você. Busca a ele porque o poder dele vai te preencher, o poder dele vai te salvar, a graça dele vai te salvar. É só Jesus que pode te preencher. É só Jesus que pode saciar a sua fome. É só Jesus que pode saciar a sua sede. É somente Ele. É somente Ele que tem vida eterna para você. Meu querido, você pode não alcançar muitas coisas aqui nessa terra. Talvez muita coisa que você sonha, que você planeja, você não vai alcançar, nem todos alcançamos. Certamente todos nós não alcançamos tudo que nós queremos, tudo que nós sonhamos. Mas eu quero te dizer que por mais que você tenha sonhos aqui, por mais que você tenha planos aqui, nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada se compara, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem ainda penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas eternas para a sua vida. Deus tem uma vida eterna para você. Há uma cidade eterna para você. Há um rei, há um trono, há coroas, há um reino eterno para você. Há uma vida eterna para você, e essa vida nós só podemos alcançar em Cristo Jesus. É somente nele, é somente nele. Não fique buscando sinais aqui nessa terra, não fique buscando provas em coisas aqui dessa terra. A maior prova que Ele poderia nos dar
foi na cruz do Calvário, quando Ele se entregou a si mesmo, por mim e por você, mesmo Ele não precisando morrer, mesmo Ele não tendo pecado, Ele morreu. Ele morreu, mas Ele morreu a minha e a sua morte, e não tem sinal, não tem nada, milagre maior do que esse que Ele poderia fazer. Ele nos amou de tal forma, e Ele fala que não tem amor maior do que esse, é de dar a vida pelos seus amigos. Não tem amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. E olha como o amor dele extrapola esse amor. A Bíblia fala que Ele morreu por nós, quando ainda nós éramos inimigos de Deus. Jesus deu a vida quando nós ainda éramos inimigos de Deus, para que nós nos aproximássemos de Deus, para que nós sejamos amigos de Deus. Pelo que você tem buscado ao Senhor? Qual tem sido a motivação do seu coração? Qual tem sido a motivação da sua fé em Cristo? O que te motiva a todos os dias orar? O que te motiva a todos os dias buscar o Senhor? São as coisas aqui dessa terra? 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz assim: se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera em Cristo somente para essa vida, a Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não que Cristo não possa fazer, meu querido, Cristo pode sim. E Cristo faz, e muitas vezes Ele faz sem nós merecermos. Ele faz sem mesmo nós mexermos uma palha da nossa vida para que aconteça, porque o milagre, meu querido, é dele. O milagre é Ele quem faz. O milagre é Ele quem opera. Veja no deserto, quando Deus estava levando o povo até a terra prometida, o pão caiu do céu, o maná caiu do céu, e o povo não precisou fazer nada para que o maná caísse. A água brotou da rocha, e o povo não precisou fazer nada para a água brotar da rocha. Os sapatos e as roupas cresciam no corpo, e o povo não precisou fazer nada para que isso acontecesse. Pelo contrário, se você pegar a história da peregrinação do povo do Egito até a terra prometida, durante todos aqueles anos, você vai ver que por algumas vezes o povo causou ira diante de Deus, o povo murmurou diante de Deus, e mesmo o povo em desobediência a Deus, mesmo o povo murmurando a Deus, contra Deus, mesmo assim, o maná continuou caindo, a água continuou ele sendo saciado, a roupa continuou crescendo, a nuvem continuou guardando eles do sol, a coluna de fogo continuou guiando a noite. O milagre não cessou na vida deles, sabe por quê? Porque o milagre é uma graça e uma dádiva de Deus para as nossas vidas. E Ele continua fazendo milagre, meu querido. O Senhor continua sim nos abençoando. O Senhor continua sim nos sustentando. O Senhor continua sim muitas vezes até nos dando presentes que nós não merecemos, fazendo coisas que nós não fizemos nada por merecer, mas pela bondade e pela misericórdia dEle, Ele faz sim pelas nossas vidas. O Senhor Jesus nos ensina a pedir a Ele. O Senhor Jesus nos ensina a orar como uma mulher que todo dia está batendo lá na porta de um juiz, pedindo para que Ele julgue a sua causa. Assim também nós fazemos com Deus, e nós pedimos sim, e nós clamamos sim, e nós buscamos sim, e nós queremos sim algo de Deus, algumas coisas de Deus. Nós queremos sim a cura, nós queremos a transformação, nós queremos sim muitas vezes o milagre na nossa vida, e o milagre é bênção na nossa vida, e nós glorificamos a Deus pelo milagre, mas esse não é a motivação da nossa fé em Cristo. O milagre não é o motivo de nós andarmos com Cristo. O milagre não é o motivo de nós servirmos a Ele. O motivo de nós andarmos com Cristo é o próprio Cristo. O motivo de nós servirmos a Jesus se chama Jesus. Ele é o motivo da nossa vida. Ele é o motivo da nossa fé. Ele é o motivo da nossa devoção. Jesus, a Bíblia fala que Ele é tudo. Dele
por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Que o seu coração esteja firmado em Cristo, que o seu coração, a sua devoção esteja firmada nele. Meu querido, não se deixe enganar. Tem muitas pessoas que no desejo de receber um milagre aqui para as coisas dessa terra, tem sido presa fácil para muitos enganadores. Tem gente que no afã, que no desejo de receber milagres, coisas aqui que a Bíblia fala, que o apóstolo Tiago fala, que são simplesmente para suprirem as nossas próprias concupiscências aqui nessa terra, tem sido presa fácil para muitos que se dizem pregadores do Evangelho, mas na verdade não são. Mas só existem esses, porque tem aqueles que procuram esses. Só existem os enganadores, porque aqui tem aqueles que querem ser enganados. E esta é uma dura realidade. Procure a Jesus Cristo, por quem Ele é. Procure a Jesus Cristo, pela glória e pela majestade dEle, porque Ele é Deus, porque Ele é o pão da vida, e porque Ele é a água viva que nos sacia. Porque nele nós encontramos tudo o que nós necessitamos. Porque nele nós temos a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Se você puder nesse momento fechar os seus olhos e declarar para Ele que Ele é o motivo da sua fé. Ele é o motivo da sua vida, independente do que aconteça com você, independente se hoje o pão vai se multiplicar ou não vai, independente se hoje vai ter cura ou não vai, independente se hoje vai ter libertação ou não vai, independente se hoje vai ter prosperidade ou não vai, independente de qualquer coisa, Ele continua sendo Cristo, o Filho do Deus vivo, e é somente nele que você encontra as palavras de vida eterna. Você pode declarar isso aí na sua casa. Você pode fechar os seus olhos e declarar para você quem é Ele. Você pode nesse momento dizer a Ele por que você o segue, por que você o aceitou, por que você está nesse caminho com Ele, por que você não é como aquele que o abandonou. Quantas pessoas abandonam a Cristo porque não receberam algo que elas buscavam aqui para essa terra? Quantas pessoas abandonam a Cristo porque não receberam uma prosperidade aqui nessa terra? Quantas pessoas abandonam a Cristo porque não receberam uma cura aqui nessa terra? Quantas pessoas abandonam a Cristo pelas coisas aqui dessa terra porque não tiveram do pão que perece aqui? Quantas pessoas abandonam a Cristo por causa dessas coisas? Meu querido, mas quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a angústia, nada nos separa do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Cristo, meu querido. Sirva a Ele, porque Ele é a vida. Senhor Jesus, nós declaramos nesta noite quem Tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No Senhor há a vida eterna, nas Tuas palavras tem a vida eterna. Senhor, nós reconhecemos a Ti pelos Teus sinais, nós reconhecemos a Ti pelos Teus milagres, mas também nós reconhecemos a Ti, Senhor, pelas Tuas palavras. Nós reconhecemos a Ti pelo quem o Senhor é. Nós reconhecemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós reconhecemos que Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é somente em Ti, Senhor, que nós temos vida. É somente em Ti, Senhor, que nós somos saciados. Tu és o pão da nossa vida, Tu és a água viva. É o Senhor que faz transbordar em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Senhor, Tu és. Somente Tu és aquilo que nós precisamos. Somente Tu és aquilo que nós necessitamos. Senhor, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Oh Espírito Santo, preenche as vidas, preenche os corações.
Senhor, apesar de tudo que possa acontecer aqui nessa carne, aqui nessa terra e aqui nessa vida, a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está nas Tuas palavras, a nossa esperança está em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, é o Senhor que nos sacia, é o Senhor que nos dá vida, e é o Senhor que nos garante a vida eterna, é o Senhor que nos aproxima do Pai, é o Senhor que nos preenche de dentro para fora. Senhor, Tu és a fonte, Tu és o fogo, Tu és a água, Senhor, e não há outro além de Ti, não há outro além de Ti, Senhor. Aleluia. Escuta a letra dessa música, meu querido. A letra dessa música mostra exatamente quem Ele é, exatamente quem Tu és, Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és o fogo que consome, Tu és a água que purifica o homem, e o Teu Espírito habita aqui dentro de nós. Tu és a luz que brilha em meio às trevas, Tu és a fonte que jorra sem reservas, Tu és o noivo desejado em meio às nações. Vem com Teu fogo e consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Senhor, Tu és o fogo que consome, Tu és a água que purifica o homem, e o Teu Espírito habita aqui dentro de nós. Então vem, Tu és a luz que brilha em meio às trevas, Tu és a fonte que jorra sem reservas, Tu és o noivo desejado em meio às nações. Vem com Teu fogo e consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Vem com Teu fogo e consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Tua
estamos, Senhor, ansiosos. Nós estamos, ó Pai, meditando, pensando, desejando, meu Senhor, o dia em que iremos encontrar com o Senhor. Um dia, Senhor, em que iremos subir junto com o Senhor, Pai, para as moradas celestiais que o Senhor prometeu e nos dá e nos levar, que está sendo preparada para nós, Pai. Que este desejo esteja em nosso coração, em Te buscar por quem Tu és, não pelo que o Senhor pode fazer, Pai. Isso é uma consequência de andarmos junto com o Senhor. Amém? Vamos orar pelo caderno de oração. Você que lembrou de alguém, sabe de alguém que precisa de oração, apresente essa pessoa neste momento diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo tem muito dos seus efeitos. Então, você e eu somos resposta de orações. Alguém orou pela minha e pela sua vida um dia. Então, ore pela vida desta pessoa, um amigo, um vizinho, um conhecido, alguém que você sabe que precisa encontrar com Cristo, que precisa se estabelecer com o Senhor, que precisa ter o nome escrito no livro da vida, que precisa ter a vida transformada pelo dono da vida. Apresente essa pessoa para o Senhor, para que Deus seja a resposta na vida dela. Amém? Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Pai, os nomes aqui escritos, Pai, cada família, cada pessoa, Pai, que está aqui, e aquelas que estão sendo apresentadas neste momento diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece as dores, as lutas, as decepções, as frustrações, os anseios, os medos, as inseguranças. O Senhor conhece o peso da mão do homem, Senhor. O Senhor conhece as línguas defamatórias, os comentários malditos. O Senhor conhece, ó Pai amado, tudo aquilo que está passando, que está acontecendo, ó Pai, nesta vida, nesta família, nesta casa, neste casamento, meu Deus, na vida, Senhor, deste jovem, desta jovem. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece a doença, a enfermidade, a opressão, a possessão. O Senhor conhece, ó Pai, tudo, porque não há nada oculto diante dos teus olhos, meu Pai. E porque sabemos que o Senhor conhece, nós cremos e sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Pai, coloque a mão agora nesta vida. Senhor, tira, Pai amado, toda a opressão. Tira a mão do homem. Tira, Senhor Jesus, toda a opressão que está causando dor, meu Pai, nesta alma. Senhor Jesus, nós repreendemos agora toda febre, nós repreendemos agora todo problema respiratório, doenças, ó Pai, malignas, hereditárias, que tem passado de geração para geração, hipertensão, diabetes, pancreatite, reumatismo, Pai, problemas no fígado, no pâncreas, nos rins, no intestino delgado, intestino grosso, Pai, os pulmões, coração, problema de sopro, meu Pai, no coração. Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus todo câncer, toda raiz de amargura, meu Pai. Sai dessa vida agora, larga agora esta vida. Nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Problemas, meu Pai, na área sexual. Pessoas que têm enfrentado, meu Pai, problemas, meu Pai, sentimental, que têm passado por luta, Senhor, que têm, Senhor Jesus, sido corrompido, Pai, muitas vezes realmente, por genética, por alguma situação do passado. Nós te repreendemos agora na vida desta pessoa. Larga agora esta pessoa em nome de Jesus. Pai amado, esta opressão que tem causado depressão, nós te repreendemos agora, sai desta vida. Você te diz que não tem mais jeito, você que diz que acabou, que é o fim, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Que estas palavras caiam por terra, porque quem dá a última palavra é Jesus. Quem libera a palavra só é aquele que é a palavra, e Jesus é a palavra.
Entra nesta casa, Senhor, estabeleça a tua justiça, estabeleça o teu trono, meu Pai, nesta vida agora. Meu Deus, nós te pedimos que toda amarração, meu Pai, na vida financeira, toda amarração na vida espiritual, toda amarração na vida sentimental desta pessoa, Pai, seja desfeita agora em nome de Jesus. Meu Deus, não há poder maior do que o teu poder, não há nome maior do que o teu nome, meu Pai. Nós não precisamos, meu Deus, gritar, nós não precisamos, Senhor, sairmos como loucos. Nós temos que exercer a autoridade que está sobre nós, e toda a autoridade que estava em Cristo, está em Cristo, está na igreja. E nós como igreja agora, nós te damos uma ordem: sai desta casa todo vício, toda opressão, toda doença, toda enfermidade, todo esfriamento espiritual, toda cegueira espiritual, toda palavra maldita, toda sentença de Satanás, das trevas, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que o sol da justiça reine sobre esta vida e sobre este lar. Que a paz de Cristo esteja nesta casa, nesta família agora. Que este casamento, Senhor, brilhe a tua plenitude, o teu amor, a tua justiça. Seja exemplo, meu Pai. Que este homem, que esta mulher seja fortalecido em Cristo. Visita, meu Pai, as cadeias, as prisões, Pai amado, os orfanatos, asilos, os hospitais, os leitos, meu Pai. Onde houver um enfermo, traz cura. Onde houver um aprisionado, traz libertação, meu Pai. Muda, meu Pai, a história desta pessoa. Muda, meu Pai, a sentença desta pessoa, Pai. Que o Senhor seja a resposta nessas vidas. Que o Senhor seja a resposta nesta casa, nesta família, meu Pai. Que o teu nome seja glorificado, Pai, através destas vidas que estão sendo apresentadas diante de Ti. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, Pai. E nós apresentamos diante de Ti os dizimistas e os ofertantes, Pai, aqueles que com alegria têm contribuído com esta casa. Que o Senhor multiplique a semente, ó Pai, para que assim possa, Senhor Jesus, ajudar esta casa, ajudar a vida do órfão, da viúva, do necessitado, Pai. Que o Senhor traga semente, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor dá semente a quem semeia. Que o Senhor possa, Senhor, dar um motivo de nós te alegrarmos, dar um motivo, Senhor, para nós podermos, Senhor Jesus, te presentear com os nossos bens. Meu Deus, que esta mão seja sempre aberta e que esse coração esteja sempre disposto, Pai, a ajudar o Teu reino, a ajudar os Teus pequenininhos, a contribuir com quem precisa, meu Pai, a semear na terra boa, na terra fértil, porque o Senhor é bom e o Senhor é fértil, Pai. E quem faz a um desses pequenininhos, a Tua palavra diz que faz ao Senhor. Assim nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, amados. Que esta palavra de hoje esteja guardada no teu coração. Que Cristo seja o centro da sua vida. Que tudo que você fizer, dê um copo de água para um morador de rua. Tudo que você fizer para o reino, para a casa do Senhor, varrer, trazer um copo de água para alguém que está ministrando, pegar um papel no chão, cumprimentar, fazer uma visita, entregar uma cesta básica, dar um abraço, fazer uma oração, entregar seu dízimo, a sua oferta. Seja sempre por amor e por quem Cristo é para você. Amém?
Que o Senhor os guarde e os proteja. Que o Espírito Santo revele o amor do Pai sobre a sua vida. Interceda por você. E que Jesus Cristo reine no teu lar. E que Jesus Cristo seja a resposta que você precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós temos um lema aqui na igreja que é assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Uma boa noite. Amém. Espírito, sei que estás aqui. Espírito, sei que estás aqui. Oh Espírito, sei que estás aqui. Espírito, sei que estás aqui. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Espírito, sei que estás aqui. 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 Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, fazer o que Ele fez, amar como amor, trazer o céu na terra, pra glória do Senhor. Fazer o que Ele fez, amar como amor, trazer o céu na terra, pra glória do Senhor. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual